Se a gente adquire conhecimento, monta relações sociais e interage no mundo, é possível afirmar com absoluta certeza que um elemento presente nessa história toda é a comunicação. O ato de comunicar, verbalmente ou não, é intrínseco ao ser humano, mas pode ser ainda mais estimulado. Com o crescimento dos meios de comunicação de massa, algumas ferramentas passaram a ser consideradas nos processos de educação, de forma a envolver ainda mais os estudantes, reforçar o aprendizado e o protagonismo. Um campo na ciência pesquisa isso, é a educomunicação, e é sobre ela que vamos falar nessa edição do MS Pesquisa. Educomunicação. Esse é um campo da ciência que vem crescendo ultimamente e pesquisa a relação entre comunicação e educação. Não apenas isso, mas também como estudantes podem, por meio das ferramentas de comunicação, exercerem protagonismo como cidadãos ativos na sociedade. Segundo a educomunicação, há de se criar um ecossistema educativo no ambiente escolar, com a criação de uma relação de constante diálogo entre estudantes, professores e comunidade escolar. Rádio, audiovisual, jornal, várias são as ferramentas que podem ser utilizadas pelos professores. Qual o preparo deles aqui em Mato Grosso do Sul? Uma coisa é certa, o aparecimento de novas ferramentas ocasionam rearranjos no ensino e provocam mudanças de comportamento de educadores e educandos que levam a uma nova fase da educação. Com formação em jornalismo pela Universidade Católica Dom Bosco, pós-graduação em assessoria de imprensa pela Estácio de Sá, em Campo Grande, e mestrado em comunicação pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Nayane Gomes de Mesquita investigou na UFMS fenômenos de educomunicação aqui em Campo Grande. Vamos saber mais sobre isso a partir de agora. Antes, gostaria de agradecer ao seu aceite. Nayane, muito obrigado. Obrigada a vocês pelo convite. Nayane, seu projeto, a Educomunicação nas Escolas Estaduais de Campo Grande, um recorte a partir da Educom Rádio Centro-Oeste. Seu projeto se propôs a investigar o quê? Então, o projeto, ele investiga como o conceito da educomunicação se consolidou ao longo dos anos em Mato Grosso do Sul, principalmente em Campo Grande. Nós investigamos a partir do projeto Educom Rádio Centro-Oeste, que foi um programa do governo federal, realizado em parceria com o Núcleo de Comunicação e Educação da USP, que foi implementado aqui em Mato Grosso do Sul entre os anos de 2003 e 2005. O projeto, ele ofereceu capacitação para professores e alunos das escolas da rede pública de Mato Grosso do Sul. Esse Educom Rádio, então, ele é um projeto federal? Federal, em parceria com o Núcleo de Comunicação da USP. A educomunicação, como conceito, os estudos começaram no Núcleo de Comunicação e Educação da USP, pelo professor Ismar de Oliveira Soares. Então, em parceria com o governo federal, ele conseguiu implementar esse programa pelo governo federal em estados do Centro-Oeste, Mato Grosso do Sul e Goiás. Então, a partir desse programa, nós estudamos como o conceito se consolidou em Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, nas escolas da rede pública. Mato Grosso aderiu, então, ao Educom Rádio? Aderiu. 20 escolas do estado participaram, entre esses anos, do Educom Rádio Centro-Oeste, receberam capacitação e também instalaram um programa de rádio nas escolas, em que os alunos faziam todo o processo de produção, gravação e edição de reportagens sobre o cotidiano escolar deles. Bom, então a prática diária do Educom Rádio era essa, os alunos serem estimulados a usar essa ferramenta, o rádio, para produzir informação e reforçar conhecimento, mais ou menos isso? Sim, é exatamente isso. Eles são incentivados a serem protagonistas da própria história, né? De falarem sobre o cotidiano da escola e aprenderem sobre novos conhecimentos e novas habilidades pelo rádio, no caso. Isso dentro da educomunicação, há então indícios que mostram que esse tipo de ação reforça o protagonismo desses jovens ao longo da sua vida escolar? Sim, tanto protagonismo quanto independência e também fortalece o diálogo dentro da escola, entre os professores, os alunos, a comunidade escolar. Bom, e você, na sua pesquisa, teve então essas 20 escolas de Mato Grosso do Sul, mas você
fechou o seu local de pesquisa só para Campo Grande, foi isso? Sim, devido a uma questão metodológica, nós optamos por estudar apenas Campo Grande, porque das 20 escolas que participaram de Mato Grosso do Sul, 9 eram de Campo Grande. Então, o maior número estava aqui mesmo na cidade. Então, nós fizemos um mapeamento, enviei questionários para as escolas, perguntando o que ocorreu após o fim do programa, né, do Educom Rádio Centro-Oeste, justamente para identificar ações educomunicativas em escolas estaduais de Campo Grande. A gente, além dessa questão de protagonismo e que a gente falou agora há pouco, e liderança e toda uma série de outras situações que podem surgir, como que você acredita que a ferramenta, a rádio, falando só de rádio agora, ela pode auxiliar também no aprendizado, além das relações sociais dentro da comunidade escolar? Então, a partir do momento que os estudantes são responsáveis por produzir conteúdos, eles precisam fazer uma pesquisa prévia normalmente e também na gravação, na entrevista, em todos os processos de comunicação, desde a pauta até a gravação e a edição, eles estavam rodeados de conhecimento. Então, o tema não é restrito apenas a eventos escolares, mas também a temas escolares, a temas da sala de aula. Então, muitos professores também encomendavam assim, eu gostaria de realizar uma aula sobre educação formal. O que vocês me sugerem? Então, os alunos eles tinham essa troca de conhecimento com o professor. Eles pesquisavam, eles produziam e eles interagiam junto com os professores. Não era apenas uma cobertura de eventos sobre o que estava ocorrendo na escola. Nayane, dessas práticas que você identificou aqui em Campo Grande, que eram 9, alguma existe ainda? Não, infelizmente não. As práticas, elas permaneceram durante um tempo, provavelmente a maioria até 2005, sendo que apenas uma, né, no bairro Moreninhas, permaneceu até 2010, por iniciativa da professora, da educadora responsável pelo projeto, que teve uma relação bem estreita com o rádio, gostou muito da proposta da educomunicação, mas as restantes não continuaram. Quando a gente fala de educomunicação, então eu estou percebendo, você me corrige, que ela depende muito também do empenho da comunidade escolar, porque são ferramentas assim, não usuais num processo didático um pouco mais comum, né? Sim, a educomunicação ela defende um ecossistema comunicativo dentro da escola, que envolve justamente o professor, o educador, no caso, os alunos, a direção da escola e a própria comunidade no bairro, do entorno da escola. Então, quando todos eles se unem em torno dessa proposta, os projetos costumam dar mais certo, eles têm uma vida útil maior. Então, e também tem o envolvimento também dos alunos, né, que gostam desse reconhecimento e de serem ouvidos ou de terem essa opção do diálogo, né, com a comunidade em si. E o histórico de Campo Grande ou até de Mato Grosso do Sul no campo da educomunicação, ele é recente ou ele já é um pouco mais antigo? Então, ele remonta de 2003, de 2003 a 2005, a partir do Educom Rádio Centro-Oeste. Foi a primeira prática de educomunicação aqui no estado? Foi a primeira prática de educomunicação que nós temos registrada. Se existiu alguma anteriormente, nós não temos o registro dessa informação. E depois do Educom Rádio, você, pela sua pesquisa, não ficou sabendo de mais alguma outra que tenha prosperado? Sim, nós tivemos uma prática, né, pelo governo do estado, que é o Programa Estadual de Rádio na Escola. Esse programa aconteceu em 2009, ele foi realizado em algumas escolas de Mato Grosso do Sul, do estado, não só de Campo Grande, e consistia no mesmo propósito do Educom Rádio Centro-Oeste. Com a diferença é que o Educom Rádio Centro-Oeste, por ser um programa do governo federal, ele recebeu equipamentos de rádios em escolas. Então, eles tiveram todo um suporte tecnológico para realizar o projeto. No governo do estado, as escolas tinham apenas uma caixa de som e um microfone. Então, era mais simples, também era possível fazer. Os alunos normalmente criavam programas e falavam ao vivo mesmo durante o intervalo. Então, era uma coisa mais orgânica. E no Educom teve uma estrutura maior. A que mais prosperou, que teve mais estrutura, então, foi essa iniciativa via governo federal, que também se juntou à USP. Isso, foi
a proposta que ficou por mais tempo e que também teve uma maior estrutura. No campo da pesquisa, Nayane, a educomunicação ela é recente aqui em Mato Grosso do Sul? Sim, ela começou, os estudos da educomunicação começaram por volta de 2017, na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. E daí para lá que ela começou a caminhar? Sim, com a minha pesquisa, com também o apoio da professora Rose Pinheiro, que é da USP, inclusive, que participou do Núcleo de Comunicação e Educação da USP, de algumas iniciativas como o Educom Rádio. Então, a partir desse momento, nós começamos os estudos aqui na universidade, criamos um clube da educomunicação, onde nós realizamos leituras e pesquisas, escrevemos artigos. Então, a partir desse momento que a educomunicação começou a ser estudada como conceito mais firme em Campo Grande. Legal. Bom, a gente vai para um breve intervalo, voltamos daqui a pouco. Somos informação, fotografia. Somos texto, ação, inclusão. Somos site, rede social, rádio e televisão. Somos edição, som e imagem na palma da sua mão. Somos Assembleia Legislativa, audiência, lei, discussão. Somos a sua voz. Mais uma conexão entre o Legislativo e a população de Mato Grosso do Sul. Somos comunicação. Jornalista divulga, escreve, compartilha, fotografa, narra notícia. Essa casa também é sua. Bom, Nayane, olha só, você identificou então 20 escolas aqui em Mato Grosso do Sul, 9 em Campo Grande. Nenhuma, pelo que a gente conversou, manteve o Educom Rádio. Como que isso atrapalhou o seu entendimento, a sua pesquisa, para saber como que isso favoreceu, ajudou os estudantes naquela época? Bom, eu não diria que atrapalhou, mas assim... Dificultou? Dificultou um pouco para recuperar essas informações, mas eu consegui conversar com alguns mediadores da época, algumas pessoas que já participaram do programa e também tinha um certo histórico no Núcleo de Comunicação da USP. Então, eles mantiveram lá. Do ponto de vista do governo do estado, não tinha tantas informações a respeito do projeto. Então, a partir desse dado, foi possível traçar um pouco o caminho dos programas que são implementados nos estados, no caso, e qual que é a vida útil deles. Em Mato Grosso, por exemplo, a partir do Educom Rádio Centro-Oeste, foi criada uma política pública que obrigou com que o programa fosse continuado ao longo dos anos. Então, ele continuou como política pública a implementação das rádios nas escolas. Em Mato Grosso do Sul, esse caminho não foi realizado. Então, a partir do momento que o Educom Rádio terminou, em 2005, as escolas tinham a opção de continuar ou não com o programa. E a maioria, quer dizer, todos descontinuaram o programa ao longo dos anos. A exceção, você falou que teve aquela escola no bairro das Moreninhas, que por um empenho da comunidade escolar acabou ainda durando mais um tempo. Isso, até 2010, 5 anos no caso a mais. E Nayane, quais foram as etapas da sua pesquisa? Você começou com uma pesquisa teórica, depois você foi para o campo, qual foi o passo a passo? Então, primeiro eu recuperei as informações do Educom Rádio Centro-Oeste, como eu mencionei. Claro que teve uma fundamentação teórica também, com muitos escritores do Núcleo de Comunicação da USP, alguns autores latino-americanos. Nossa pesquisa é baseada muito no trabalho deles, como Jesus Martim Barbeiro, Paulo Freire. E, no caso, a partir do momento em que nós fizemos a fundamentação teórica,
nós pesquisamos historicamente o Educom Rádio Centro-Oeste, a Educomunicação também em si, e com base nessas informações, nós pudemos escolher 2 escolas estaduais de Campo Grande para que nós pudéssemos visitá-las e acompanhar os processos, os projetos, no caso, na inter-relação entre comunicação e educação. Então você conseguiu, inclusive, fazer visitas, se não me engano, é na Escola Estadual Maria Constância de Barros e Escola Estadual Manuel Bonifácio Nunes da Cunha? Isso. Que hoje eles já, inclusive, assim, não estão mais com o Educom Rádio, mas eles partiram para outras práticas de educomunicação, né? Sim. Quais são elas? A Maria Constância, ela foi a única das 2 que teve o Educom Rádio Centro-Oeste. Eu escolhi uma que participou do Educom Rádio e uma que não participou do Educom Rádio. Que é o caso da Manuel Bonifácio de Nunes da Cunha. Isso. Como a educação integral também tem uma relação interessante com a educomunicação, porque no projeto inicial de implementação da educação integral no país, a educomunicação aparecia como um dos conceitos necessários para a implementação da escola integral. Então, com base nisso, nós escolhemos uma escola que implementou a educação integral há muito tempo, no caso a Manuel Bonifácio, e uma que participou do Educom Rádio Centro-Oeste, no caso Maria Constância. No Maria Constância, eles mantinham 2 eletivas de mídia, 2 eletivas de comunicação, uma de mídias e outra de jornalismo. Eu investiguei as eletivas de comunicação, como que eram realizadas, acompanhei os projetos nas escolas e pude traçar uma análise de como eram realizados. E na Manuel Bonifácio, eles desenvolvem um clube de conhecimento, que também está dentro da proposta da educação integral, que chama Bonifácio News. Eles realizam esse projeto desde 2017, em que eles produzem um jornal na escola, pelas mídias sociais. Então, eles têm página no Facebook, página no Instagram, e lá eles divulgam informações das escolas, produzem vídeos, entrevistam os colegas, entrevistam a comunidade escolar. Dessas experiências mais recentes, que você inclusive visitou, e das mais antigas, no contato, assim, conversar com as pessoas daquela época, você sentiu algum tipo de receio, indisposição em fornecer esse tipo de informação? Ou aqui em Campo Grande as pessoas, assim, foram um pouco mais abertas em dar seus relatos, falar como foi a experiência naquela época? Os que participaram do Educom Rádio Centro-Oeste, eles foram muito solícitos em trazer as informações. O que eu tive um pouco de dificuldade é que, em relação aos dados históricos mesmo, dentro do ponto de vista de Mato Grosso do Sul, devido à troca de governo, de outras mudanças, como já faz tempo, o Educom Rádio vem de 2005, alguns dados históricos não estavam mais disponíveis na Secretaria de Educação do Estado. Então, isso dificultou um pouco a pesquisa. Das iniciativas, voltando para as iniciativas, você citou as 2, lá da Maria Constância e do Manuel Bonifácio. Qual que é a maior dificuldade que você talvez tenha percebido nessas escolas? É o preparo do professor? É a falta de recursos? É o empenho dos alunos? Eu acredito que ainda há muito a ser construído na questão do diálogo entre o educador e o educando. No caso da Maria Constância, a eletiva de mídias ainda era uma eletiva nova. Então, eles tinham um pouco de dificuldade de fazer dar certo, no caso. A eletiva que você se refere é a disciplina? É uma disciplina eletiva, no caso. Ela não é obrigatória. Os alunos podem participar de acordo com o interesse deles. Essa eletiva de mídias, ela foi desenvolvida pelo Centro Nacional de Mídias na Educação, que também é um programa do governo federal em parceria com a Fundação Roberto Marinho. Esse programa eles tinham que participar de uma aula à distância. No caso, a aula era exibida pela televisão e algumas questões eram levantadas pelos professores à distância. E os alunos poderiam pegar o microfone e pedir para responder. Então, várias escolas participavam simultaneamente, não só em Mato Grosso do Sul, mas em vários estados. E o ponto de exibição desse programa era em Manaus. Então, as crianças, no caso, os adolescentes, eles ainda tinham um pouco de dificuldade de pegar o microfone e responder, e a professora ainda estava se acostumando com a ideia, porque o programa tinha sido implementado na metade do ano ainda, em 6 meses mais ou menos. Então, nesse caso, eles ainda estavam com um pouco de dificuldade, mas tinha um esforço muito grande dos alunos e também dos professores para que desse certo. Mas ainda assim é um caminho a se trilhar na questão de diálogo dentro da comunidade, também de
de preparação, de entender como as ferramentas funcionam? Sim, ainda há um pouco, eu acho que seria necessário um pouco de capacitação também e de divulgar mesmo os preceitos da educomunicação, porque esses projetos, apesar de eles trabalharem na inter-relação entre comunicação e educação e de terem relação com os meios de comunicação, eles não usavam o conceito da educomunicação como base. Então, talvez a educomunicação pudesse ajudar nesse ponto, de traçar esse diálogo, de criar esses ecossistemas comunicativos e de tornar o processo mais dinâmico e mais também democrático. Entendi. O tema educomunicação, ele foi novo para você? Foi. Eu não conhecia o termo, o conceito da educomunicação no início, quando eu entrei no programa de pós-graduação de comunicação da UFMS. Então foi uma surpresa, mas uma grata surpresa. O conceito é muito interessante, muito abrangente, foi muito legal estudar ele. Foi difícil desbravar uma nova área do conhecimento ou foi um pouco prazeroso também? Foi difícil e prazeroso, porque no início nós temos que ler muitos livros e entender como o conceito foi construído, e principalmente no quesito da educação também, que é uma área um pouco nova para comunicadores, né? Nós normalmente estamos muito voltados para a comunicação e aí precisamos entender um pouquinho como funciona a educação. Entendi. Mais um intervalo. No próximo bloco, seguimos falando de educomunicação e também sobre o que a Nayane pretende investigar aqui para frente. Já voltamos. Somos informação, fotografia. Somos texto, ação, inclusão. Somos site, rede social, rádio e televisão. Somos edição, som e imagem na palma da sua mão. Somos Assembleia Legislativa, audiência, lei, discussão. Somos a sua voz. Mais uma conexão entre o Legislativo e a população de Mato Grosso do Sul. Somos comunicação. Jornalista divulga, escreve, compartilha, fotografa, narra notícia. Essa casa também é sua. Nayane, a gente percebe, então, na atual estrutura do ensino, uma ruptura, né? Que a inversão de quem ensina e quem aprende, ou como as pessoas aprendem, como ensinam, está mudando muito. Como que você, na sua avaliação, na sua opinião, como que essas ferramentas de comunicação e de informação, as TICs, né, muita gente conhece como as tecnologias da informação e comunicação, como que você acha que elas impactaram na sala de aula? Então, elas tiveram um impacto muito importante na sala de aula. Elas mudaram, como você disse, as relações de aprendizagem. Então, é um movimento que nós, pela educomunicação, nós estudamos desde a invenção do rádio, da televisão, então, e que se tornou ainda mais latente com os meios de comunicação de massa e depois com as mídias sociais. Então, eu acredito que a partir do momento que você tem novas formas de aprendizagem, o cotidiano da escola muda. Então, os estudantes, eles têm a opção de pesquisar os assuntos previamente, de trazer informações para a sala de aula e de ter uma relação mais dialógica com os professores. E eu acredito que os meios de comunicação são uma ferramenta para isso. São uma forma de criar essas relações, de ajudar nessas relações, na verdade.
Mas o diálogo, eu acredito que seja o principal objetivo, de manter essa relação mais democrática, mais dialógica. Alguns professores tiveram dificuldade no início do século passado de entender essa dinâmica e também no século XXI, mas eu acredito que eles estão mais abertos para essas novidades e para essas possibilidades. Justamente o que eu ia perguntar, você acha que essa inversão do papel de quem é ativo no processo de aprendizagem, que os alunos estão ficando mais ativos, né, em buscar conhecimento. Mas parece que não, a autonomia então não assusta tanto, né? Ela foi mais entendê-la como ela seria, essa autonomia dos estudantes, né? Sim, eu acredito que agora até mesmo os programas, eles incentivam esse protagonismo do estudante. Essa palavra tem aparecido muito. Eu acredito que ainda precisa de uma estrutura melhor para que os professores possam incluir essa palavra realmente como prática, que é o protagonismo, e de tornar essa relação mais democrática. Mas os educadores, eles estão abertos e muitas vezes eles realizam esse processo sozinhos, sem tanto o apoio do poder público. Bom, dentro desse cenário aí de alunos ativos na busca por conhecimento, a gente tem o auxílio, né, das práticas de educomunicação. Mas você falou uma coisa muito interessante antes, que eu queria destacar de novo. Inclusive, a sua pesquisa apontou isso. Quando as iniciativas, como o Educom Rádio, não viram política de Estado, elas acabam, elas param de acontecer. Isso é muito sério, né? Sim. As políticas públicas, elas são muito importantes para que os projetos, pelos programas e que os conceitos também sejam implantados a longo prazo na educação pública. Sem as políticas públicas, os programas podem terminar, podem acabar. Mesmo que eles tenham já a estrutura ou mesmo que eles tenham tido a capacitação, devido ao processo de aprendizagem e das horas escolares e da realidade que nós conhecemos da educação brasileira, os professores nem sempre têm condições de manter esses programas por muito tempo. Então, a política pública, ela garante que eles sempre serão atualizados e que sempre terão o apoio do poder público para continuar os programas, não só na educação, mas em todas as áreas. Além desse cenário um pouco triste que você identificou na sua pesquisa, que outra conclusão e contribuição você acha que acabou deixando para o campo da educomunicação? Eu acredito que a educomunicação ela é um conceito em ascensão em Mato Grosso do Sul, não só no estado, mas em todo o país. Com o crescimento das novas mídias, das mídias sociais, dessas novas ferramentas, na verdade, eles têm muita oportunidade de estudo dentro do campo da educomunicação. Então, eu acredito que essa pesquisa que eu desenvolvi ao lado da professora Rose é importante para que novas investigações surjam ao longo do tempo. Então, nós temos outras pesquisas em educomunicação sendo desenvolvidas na Universidade Federal e eu acredito que elas têm um caminho bem longo a seguir. Não só do ponto de vista do que está sendo realizado nas escolas, mas de como os pesquisadores também estão estudando a educomunicação em Mato Grosso do Sul e do levantamento e de novas possibilidades que nós podemos realizar com os alunos. Então, a gente tem ainda muito campo para a educomunicação investigar, não Sim. só aqui, mas todo o Brasil. Muita coisa. E você, partindo de tudo isso que a gente conversou, do que você estudou, já tem os próximos passos definidos? Ou se tivesse assim, mesmo que você não tenha um passo, eu tenho esse tema que eu descobri na minha pesquisa, se eu puder ter a oportunidade, eu gostaria de investigar isso mais para frente. O que seria? Eu tenho dois pontos que eu gostaria de abordar. Eu queria abranger a pesquisa a partir do Educom para todo o Mato Grosso do Sul, não só em Campo Grande, como desenvolvi no mestrado. Eu também queria estudar o caminho da política pública, que foi justamente o que nós citamos agora. Como que é esse caminho da política pública? Qual é o tempo de vida dela? E como que nós podemos construir novas políticas para que elas possam fundamentar projetos importantes na educação e na educomunicação? Bom, rapidão mesmo, é isso aí, Nayane. Eu gostaria mais uma vez agradecer a sua participação. Obrigada a vocês pelo convite, foi ótimo. Fazendo nossa parte, divulgando as práticas de pesquisa aqui em Mato Grosso do Sul. Bom, e para quem quiser acompanhar essa ou outras edições do MS em Pesquisa, basta acessar o canal do YouTube da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, que lá no YouTube é Assembleia Legislativa de MS.
por lá. Uma playlist tem todo o conteúdo do MS em Pesquisa e você confere também toda a produção aqui da Casa de Leis. Esse programa pode ser assistido também ao longo da programação da TV Assembleia, no canal 9 da NET em Campo Grande e também em Dourados, e pela TV Cultura em vários municípios de Mato Grosso do Sul. Tchau!